Paz do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos dar início a esse dia que o Senhor reservou para nós mais uma vez. Quero dar boas-vindas àqueles que estão, vindo pela primeira vez. Eu creio que, como o Senhor fez, o Senhor vai fazer novas coisas, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. E eu não sei como é que está a sua expectativa para hoje. Eu espero que esteja bem grande, porque muitas pessoas já têm dado testemunho de tantas coisas que o Senhor já fez, desde a primeira aula, e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo, continuar trabalhando. Então eu quero pedir você agora que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos nos apresentar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele se faça presente, para que o Senhor fale conosco, para que aquele plano que está no coração do Senhor para a sua vida, para a sua família, para você como pessoa, como indivíduo, que o Senhor venha estar fazendo essa noite. Pai, em nome de Jesus, primeiramente queremos dar graças a Ti, dizendo que o Senhor é o principal neste lugar. Senhor, sem o Senhor nada disso poderia estar acontecendo, e nós Te agradecemos porque o Senhor é aquele que, Senhor, tem os olhos sobre a família, sobre nós como indivíduo, e o Senhor, o Teu plano é sempre nos transformar de glória em glória. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor venha estar, Senhor, mais uma vez operando neste lugar. Senhor, toca, Senhor, cada mente, cada coração. Que o Senhor venha, Senhor, encontrar, Senhor, liberdade para falar, Senhor, nas mentes neste lugar. Que toda barreira, Senhor, que toda preocupação, desde já venha, Senhor, cair por terra. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre sobre nós. Ministre em cada vida, Senhor, individualmente. Que possamos, ó Pai, como aquilo que está no Teu coração, Senhor, ter famílias melhores, filhos melhores, pessoas melhores, para poder, Senhor, assim o Teu nome ser exaltado e glorificado. Nós abençoamos essa reunião, abençoamos a vida do pastor, tudo que vai ser falado aqui, Pai, que possamos receber de graça, com gratidão, ó Pai, tudo aquilo que está do Teu coração para nós. E nós assim Te damos glória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Quero dar uma salva de palmas para minha esposa, querida. Obrigado. Pode sentar, obrigado. Pode sentar. Boas-vindas a todos vocês, aos que já vieram e aos que estão vindo pela primeira vez hoje. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Algumas coisas. Se você chegou hoje pela primeira vez, espero que você tenha pego a sua pasta com todo o material. A sua pasta já está atualizada. Se, porém, você está vindo pela segunda vez, coloque o material no fundo, mas eu quero que você abra a pasta, para você não perder as folhas, por favor. Quem está vindo a segunda vez hoje, abra mesmo a pasta, tira os grampinhos lá atrás, e já as folhas estão na sequência. Se você colocar na sequência, já está direitinho, para você seguir o programa. Agora, a folhinha verde, não esqueça de me entregar, tá bom? Não esqueça de me entregar a folhinha verde no final da aula. Boas-vindas mais uma vez a todos vocês, a nossa primeira escola de casais. É uma escola que está fazendo 2 encontros de casais por mês. Esse é o segundo, 2 no mês que vem e 2 no mês de junho. Eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento sobre o pagamento. A escola, ela custa $120, tá? A gente apenas dividiu para pagar de 40 em 40 para ficar mais fácil. Mas a gente queria não ter que ficar lidando com pagamento até o final da escola. Então, se você pudesse pagar até o próximo encontro, ou no máximo até no outro, eu ficaria agradecido, porque a gente não precisaria mais lidar com isso, tá bom? Se você puder. Hoje nós temos uma novidade, que é o livro, Os 5 Temperamentos. A gente disponibilizou o livro, e se a Jaque não estiver aqui, eu quero que guarde um para ela, porque ela já tinha me pedido. E o livro é $15, nós estamos cobrando exatamente o precinho que ele chegou do Brasil. Ele chegou $14,80 e alguma coisa, então a gente vai cobrar $15 para você, o preço que a gente conseguiu trazer ele do Brasil. Tá? Esse livro, ele é fantástico, o melhor que eu já li sobre os temperamentos. Hoje eu queria anunciar que o nosso café será promovido pelo nosso irmão Gustavo. Ele, com muito carinho,
trouxe muitas coisas muito deliciosas, que estão lá embaixo, até cupcake vai ter hoje. Então, no nosso café, a gente vai ter algo maravilhoso. E também a pastora está patrocinando um cachorro-quente para as crianças. Então, hoje todo mundo vai estar muito feliz. Gostaria de dizer para os irmãos que é um projeto nosso, se o Senhor aprovar, nós estamos orando sobre isso, do mês de setembro até o mês de novembro, nós fazemos uma escola de libertação. Então, a gente está fazendo esse projeto com os casais, é um projeto inicial, a gente está pegando experiência aqui de como fazer, e quem sabe a gente faça outra escola de casais no ano que vem, mas esse ano ainda nós queremos realmente fazer uma escola de libertação. Não vai ter nada a ver com casais, mas vai ter tudo a ver com libertação. Nós vamos treinar aqui libertadores e vamos realmente orar por libertação nas escolas, se o Senhor permitir, do mês de setembro. Se você está chegando hoje, a primeira página que você tem é um bem-vindos a você e também algumas ideias sobre a nossa escola. E você pode ler isso depois. Em seguida, você tem um resumo sobre os 5 temperamentos. E você tem um resumo sobre as 5 linguagens do amor. Como hoje a gente não vai fazer mais esse resumo, quem está vindo hoje, leia depois esse trabalho. Hoje nós vamos começar na página que está escrito O Sanguíneo, que na verdade no título, os 5 temperamentos, está escrito os 5 temperamentos, mas nós vamos começar com o temperamento sanguíneo agora, e nós vamos dar alguns detalhes sobre a pessoa que tem esse temperamento. Você vai verificar que Deus nos deu um desafio. Ele nos casou com uma pessoa que tem um temperamento diferente de nós. Aliás, nós mesmos temos um temperamento que talvez a gente não conhecia. Muitos de nós estão conhecendo o seu próprio temperamento nessa escola. Por exemplo, tem sanguíneo casado com fleumático. Tem fleumático casado com melancólico. E aí o sofrimento começa. Porque até você entender que a pessoa é assim, não porque ela quer ou porque ela faz a propósito, você vai perceber que ela tem um temperamento diferente do seu. Então, na página que está escrito os 5 temperamentos, introdução, bem embaixo dela, está escrito o sanguíneo. A única coisa que eu queria rever é que os 5 temperamentos são os 5 nomes de Deus. Deus colocou uma parte dele dentro de nós. E quando você olha para os temperamentos, nós não estamos vendo aqui somente uma coisa que foi talvez descoberta pelos psicólogos ou pelos pensadores como Aristóteles, que já antes de Cristo eles já pensavam sobre o temperamento. Mas nós temos aqui, a partir desse conteúdo do livro Os 5 Temperamentos, uma revelação que o autor recebeu sobre Deus e os temperamentos. Então aqui está escrito que o Deus melancólico é o Elohim, tá? É o Deus criador, o idealizador de todas as coisas. O Deus sanguíneo é o El Shaddai, é aquele misericordioso, tá? É o Deus que provê a salvação para os homens. O Deus colérico é o Deus Jeová, que é o Deus da justiça, é aquele que manda e todo mundo tem que obedecer, porque o colérico nasceu para mandar. O Deus fleumático é o Shalom Adonai, que é o Deus da paz, que desfez a inimizade e habitou entre nós. Então você percebe Deus nos temperamentos. E o Deus supino é o servo sofredor, de Isaías 53, ele é o cordeiro mudo que vai para o matadouro, é aquele que não abre a sua boca, é aquele que sabe sofrer. Hoje nós vamos começar com o sanguíneo. Então, o primeiro nome aqui de Deus é o El Shaddai, que é o Deus misericordioso, é aquele que provê a salvação para o homem, tá bom? Vamos ver algumas características do sanguíneo. Ele é caloroso, ele é amável, ele é simpático, ele atrai as pessoas como se fosse um imã. Ele tem um bom papo, ele é otimista, despreocupado, a vida é uma festa para ele, ele é generoso, compassivo,
adapta-se ao ambiente e ajusta-se aos sentimentos alheios. Em outras palavras, o sanguíneo é o cara que eu queria ser quando eu era jovem e não conseguia. Eu não sabia que eu era um melancólico, e é por isso que eu não sabia fazer piada, que eu não sabia fazer todo mundo rir, eu queria ser aquela pessoa que falava com todo mundo, que estava com um monte de gente, que era alegre, eu cobrava isso de mim. Em outras palavras, eu estava querendo ser um sanguíneo, sem saber que eu era um melancólico. Mas o sanguíneo é essa pessoa. Ele é essa pessoa adorável, amável, brincalhão, palhaço, ele tem um monte de relacionamentos, e o objetivo dele de ter relacionamentos é porque ele ama as pessoas. A característica básica da personalidade do sanguíneo, o seu atributo principal é a misericórdia. Ele é tão misericordioso, que ele não consegue dizer não para as pessoas. Ele é o cara que você pede ele para te ajudar, ele não pode, mas ele fala sim. É aquela pessoa que fala sim para tudo e ele termina complicando a vida porque ele não sabe dizer não. Se você é essa pessoa, vai se conhecendo aí. Alguns defeitos do sanguíneo, em geral, ele tem pouca força de vontade, ele é emocionalmente instável, ele é explosivo, ele é irrequieto, ele é egoísta. Na juventude ele é considerado aquele que vai ser o mais bem-sucedido. Entretanto, ele alcança o que dele se espera. Ele tem grande dificuldade de seguir detalhadamente instruções e ele quase nunca fica quieto. Às vezes você tem uma criança sanguínea e aí você talvez começa a pensar que essa criança, você não está entendendo o temperamento dela e começa a rotular. Mas aqui algumas características. No fundo dessa capa de ousadia do sanguíneo, ele é muitas vezes inseguro e temeroso, tá? Olha, os sanguíneos, eles são bons vendedores, bons oradores, bons atores e não raros se tornam grandes líderes. Pela medida do meu cronômetro, eu tenho apenas 15 minutos para falar sobre cada assunto que eu trouxe para vocês. Vocês vão perceber que eu vou correr bastante para que eu possa dar o conteúdo para vocês, tá bom? O único que tem dificuldade em diagnosticar o próprio temperamento é o sanguíneo, o que significa que ele é uma pessoa que não sabe se observar muito, ele não sabe falar muito sobre ele. Às vezes todo mundo já descobriu o temperamento e o sanguíneo, eu não sei qual é o meu. É porque ele tem muita dificuldade de se observar. Ele raramente analisa seus pensamentos e suas ações. Ele apenas irrompe com impulsividade, se lança de uma crise a outra. Ele tem pouca capacidade analítica. Ele não é dado à auto-introspecção e ao autoexame. Aquela pessoa brincalhona, não pensa o que fala, não pensa o que faz, vai fazendo. Ele não tem muita capacidade analítica. Então, se você vive com uma pessoa dessa, você vai encontrar esses defeitos e você precisa entender que não é porque ele quer ser assim. Ele não tem como ser diferente. Um exemplo disso é Pedro. Quem era Pedro? Ele era um pescador barulhento, genioso, cujo traço mais evidente era impulsividade. Em qualquer diálogo, ele era sempre o que falava primeiro. Quando Jesus chamou a Pedro em Mateus 4:20, a reação dele foi imediata. No mesmo instante, deixou as redes e seguiu Jesus. Ele não sabia o que estava fazendo. Chamou, eu estou indo. Não quer dizer que ele entendeu o que está fazendo. Então, tem muita gente que tem esse temperamento. Na noite em que Jesus andou sobre o mar, ele falou, deixa eu ir ter contigo. E apesar de sua valentia e coragem aparentes, o sanguíneo, porém, ele é bastante medroso. Ele salta sem olhar, mas ele logo fica apreensivo quanto às consequências do seu salto. Vamos comprar esse carro? Compramos. E agora? Como é que a gente paga? Ou não? Vamos comprar essa casa? Vamos comprar. Quem pode ir na campanha e dar $1.000? Eu não tenho um centavo, mas está falando que pode dar. O sanguíneo, ele se põe em encrencas, porque ele é muito impulsivo. Na transfiguração, lembra? Tinha Pedro, Tiago e João. Incontrolavelmente comovido, Pedro disse, ó Senhor, bom estarmos aqui, façamos aqui 3 cabanas, uma para mim, uma para Moisés e uma para Elias. Eu quero saber, quem já pregou algum sermão sobre essas 3 palavras? Não existe significado nenhum para isso, não tem revelação nenhuma, era carne pura. Era o sanguíneo falando. No Getsêmani, Pedro puxou a espada e feriu a orelha do sumo sacerdote. Pedro não pensou, ele agiu. Agora, você pensa que isso é mal? Pedro é uma pessoa desinibida, tá? Naquela noite em que ele pescou a noite inteira e não pegou nada,
Jesus mandou lançar a rede à direita do barco, e Pedro está falando, porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar agora. Não que ele estava entendendo, entendeu? Mas o sanguíneo, ele é desinibido, ele sempre tenta agradar, para não descontentar a pessoa. Então, ele lança a rede do lado do barco, mas na mesma hora que ele pega os peixes, ele fala para o Senhor, Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Então, assim, ele fala o que ele pensa, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que você conhece os sentimentos dele. Não é igual o fleumático. Fleumático, você não sabe o que ele está sentindo. Ele não deixa você saber o que ele sente. Então é muito melhor, às vezes, conviver com um sanguíneo que fala o que pensa, você sabe o que ele sente, do que, às vezes, com uma pessoa que você não sabe o que ela pensa. Pedro, ele é egoísta, ele não queria que Jesus fosse para a cruz, ele foi duramente repreendido por isso. Lembra? Jesus repreendeu o próprio Satanás nele. O egoísta, ele se torna vulnerável ao diabo, por isso que Jesus repreendeu a Pedro. Sabe, aquela pessoa realmente não queria permitir que Jesus fosse para a cruz. Outra característica, Pedro é fanfarrão, isso é, os sanguíneos eles se apresentam logo para um trabalho na igreja. Quem pode? Eu estou aqui. Não que ele vai vir, não espera que ele vai vir, não, porque às vezes ele está ali só para agradar. Mas eles, com seu habitual entusiasmo, mas do mesmo jeito que com seu habitual entusiasmo, como acontece com o gelo, logo eles começam a derreter sob o calor do serviço rotineiro. O melancólico não é assim. O melancólico, ele demora a dizer sim, mas no momento que ele diz sim, você pode contar com ele. O fleumático é a mesma coisa, ele não é impulsivo assim, ele demora a concordar, mas no momento que ele faz um contrato com você, você pode esperar que ele vai estar lá. E Pedro disse, Senhor, se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Jesus, Pedro, só hoje, para você saber, você vai me negar 3 vezes. Então, esse é o sanguíneo. Se você é um sanguíneo, eu quero dizer que tem jeito para você. E o Senhor quer controlar o seu temperamento. Tá? Muitas vezes os sanguíneos são chamados de mau caráter porque eles têm vontade fraca, tá? Por seus amigos. Eles são acusados de assumir compromisso só da boca para fora, porque eles capitulam facilmente diante das circunstâncias adversas. Essa fraqueza é o que os impede de resistir às pressões. Então, se você é assim, desejoso de agradar, mas na hora do pega para capar você não aguenta, você só precisa levar isso ao Senhor. Nós estamos estudando os temperamentos para você aprender a levá-lo ao Senhor, aquele que controla e ajusta, ele calibra o seu temperamento. Tá bom? Lembre-se que todas essas características foram dadas por Deus. Essa impulsividade, essa disponibilidade, isso foi dado por Deus, mas tem que ser controlado. O sanguíneo ele é impossível, indisciplinado, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, desorganizado. Talvez você tenha um filho assim, que não consegue organizar nada, e você fica brigando, e depois ele se torna um adulto que é do mesmo jeito. Ele tem dificuldade de organizar. Quer ver uma pessoa organizada, é um fleumático e um melancólico. É tudo organizadinho. Se você mexer, ele vai saber que você mexeu. Sanguíneo, ele não sabe onde deixou a meia. Ele não sabe. Se ele não for moldado aqui, por ser mais orientado às relações sociais do que ao trabalho, ele foge das responsabilidades. Sabe aquela esposa casada com sanguíneo e não consegue fazer ele levar o lixo para fora, consertar aquela torneira, fazer aquilo? Ele não consegue, ele tem dificuldade de se relacionar com tarefas. O negócio dele é relações. Outra coisa rapidinho, o sanguíneo, ele chega em casa do trabalho, se tiver uma festa num lugar com muita gente, ele quer ir, não importa quão cansado que ele está. E a mulher já está cansada de ele não ficar em casa. Ele fala que ele não é caseiro. Ele ama a família, mas os relacionamentos de fora, para ele, são muito importantes. Então, ele vai todo sábado jogar com os amigos. Ela tem ódio daquele futebol, porque
ele precisa dos amigos. Não é que ele não ama a família, ele precisa dos relacionamentos de fora. Ele tem 1001 amigos no Facebook. Ele não conhece todo mundo, mas ele tem aquele monte de gente. Fica passando mensagem, ele fica... Então, essa é uma coisa que Deus dá ao sanguíneo. Vamos lembrar que o sanguíneo é um evangelista. Deus deu esse dom ao sanguíneo. Eu sou um melancólico. Uma das coisas que eu sempre cobrei de mim foi que eu não consigo evangelizar assim, puxar uma conversa numa parada de ônibus e conversar com a pessoa. Um sanguíneo, ele faz isso brincando, sem dor. Para mim, é um desespero fazer isso. E eu cobrando isso de mim, sendo que, na verdade, o dom que Deus deu ao melancólico é um outro dom, não é o dom do evangelismo. O sanguíneo, ele tem toda essa capacidade, porque ele é o Pedro que sobe no altar da igreja, no Pentecostes, e uma pregação dele salva 3.000 pessoas. Ele é o porta-voz da igreja, ele é essa pessoa evangelista, sabe? Então, essa é uma característica criada pelo Senhor para o seu propósito. Agora, se o sanguíneo não for moldado pelo Espírito Santo, ele se torna uma pessoa desorganizada e pervertida, pois ele usa as forças do amor para as coisas da concupiscência. E por ser orientado ao toque físico, com o dom do amor, ele pode perverter esse dom e se tornar promíscuo, explorando muito os relacionamentos sexuais. Falando das linguagens de amor, que é o nosso segundo tópico, a linguagem de amor do sanguíneo, não é obrigatoriamente todo sanguíneo ter essa linguagem, mas geralmente a linguagem é toque físico. Sanguíneo é as pessoas que conversam com você, tocando em você, pegando em você, e ele quer abraçar. Sabe aquele filho que chega te abraçando por trás, que quer pegar em você? Eu sei de mães aqui que o filho chega e ela empurra ele, porque ela não é toque físico, ela não gosta de toque físico. E o filho, ele tem essa linguagem de toque. O sanguíneo é essa pessoa que, se ele não tiver cuidado, ele tem muitos relacionamentos, porque amor para ele é tocar. Imagina um sanguíneo impulsivo, não controlado pelo Espírito Santo, carnal como Pedro, ele vai se relacionar com o maior número de pessoas que ele puder. É aí que entra os pecados do temperamento, a promiscuidade. Entra muitas coisas que um sanguíneo faz sem saber que é tendência do seu temperamento. Agora, algumas coisas. Um sanguíneo cheio do Espírito Santo, como Pedro, ele é uma pessoa corajosa, constante, alegre, humilde, amoroso, maduro, líder, porque Pedro se tornou essa pessoa. Então, se você é um sanguíneo, você tem outras características aqui. Nas bem-aventuranças, você é o misericordioso, que alcançará a misericórdia. Sabe esse amor todo com as pessoas, esse desejo todo de se relacionar com um monte de gente? É misericórdia no coração. Por isso, o sanguíneo recebe o dom do evangelismo. Ele gosta de falar, ele tem facilidade de evangelizar. O dom do evangelismo é concedido ao sanguíneo. Seu atributo básico é o amor. Cada temperamento tem um atributo básico, tá? O do sanguíneo é o amor. O do fleumático é a paz. Paz, pacífico, paciência. Por isso que ele não move do lugar. Mas o sanguíneo é amar as pessoas, é dizer sim para elas, é agradar as pessoas, mesmo que ele se complique. A linguagem do amor é o toque físico, receber e dar abraços, beijos, muito toque, não é? E tem gente aqui que sofre com isso porque não é a sua linguagem. Agora, demônios que podem explorar o lado fraco desse temperamento. Essa é uma coisa que eu quero que você tenha atenção, porque você pode, como sanguíneo, não submetido ao Senhor, abrir a porta para alguns espíritos operar na sua vida, entre eles, desordem, espírito de impulsividade, espírito de exagero. Por que os espíritos entram? Porque é uma característica da personalidade. Quando nós estamos lidando com libertação, geralmente a gente encontra esses espíritos nas pessoas. E ela vai ter espíritos mais tendentes ao seu temperamento. Então eu quero que você não olhe só o seu temperamento como uma característica emocional que Deus criou em você. Alguém diz comigo assim: temperamento é tempero. Por exemplo, eu não sei se você gosta de pimenta, ou se você gosta de carne doce, ou se você gosta, que tipo de condimento você gosta, mas o temperamento é o tempero da pessoa. Tá? Já está falando o temperamento. E no temperamento
tem as tendências. Nas tendências, os espíritos exploram as tendências, está entendendo? Um sanguíneo pode ter muito medo, muita insegurança, ele pode cair muito em pecado de prostituição, de promiscuidade, traição, perversão sexual, irresponsabilidade. Esses são pecados que vão trazer espíritos na vida de um sanguíneo e ele precisa orar sobre isso. Eu quero abençoar os sanguíneos essa noite, dizer que você é uma bênção para a igreja, você é o evangelista da igreja, você é a pessoa alegre, você é a pessoa que alegra todo mundo, você é a pessoa que faz todo mundo rir, você me ajuda, porque eu sou melancólico, não sei fazer ninguém rir, e você alegra o ambiente. Se tiver uma sala só com melancólico, é todo mundo calado, caladinho, no seu canto, ninguém fala, e o sanguíneo, ele quebra isso. O que você deve fazer? Primeiro, reconhecer e consagrar ao Senhor os dons do seu temperamento. Consagre o desejo do toque físico e das amizades, bem como toda a misericórdia e disposição em ajudar as pessoas e toda a capacidade de comunicação. Isso eu quero falar a todos os temperamentos. Olhe para mim, eu tinha muita dificuldade com o meu temperamento, que é melancólico, e uma das características do melancólico é a sensibilidade. E Deus falou comigo, ao invés de você não se gostar, de você se rejeitar, e de você ter dificuldade com a característica que eu fiz em você, por que você não apresenta ela para mim? Por que você não oferece para mim essa sensibilidade do seu temperamento? Eu quero, na verdade, ensinar você a orar por você através do seu temperamento. Se você é um sanguíneo, você tem essas capacidades, você é um evangelista, você gosta de dizer sim para as pessoas, ofereça isso a Deus, quando você estiver orando por você. Deus, você me fez um sanguíneo, eu sou alegre, eu gosto de fazer piada, eu gosto de falar alto, eu gosto de ser barulhento. Senhor, eu te entrego essas coisas, eu santifico elas ao Senhor. Me ensina a ser feliz dentro do que o Senhor me fez. Até agora, alguém desconfia que você é sanguíneo? Não é possível que não tenha. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Amém. Deus abençoe os sanguíneos. Uma salva de palmas para eles aí, por favor. Confessar e arrepender e submeter ao Espírito Santo as tendências ao pecado. Quais são as tendências ao pecado do sanguíneo? Vontade fraca. Começa a ler a Bíblia, nunca termina. Começa a orar, não termina. Instabilidade emocional. Egoísmo, impulsividade, insegurança, medo, falar demais, brincar demais, etc, etc. Submeta ao Senhor, peça perdão. Vamos ao fleumático. O Deus fleumático é o Shalom Adonai, é o Deus da paz, aquele que enviou seu Filho para desfazer a inimizade entre os homens. As características e dons do Deus, da pessoa fleumática. Eu vou esperar vocês acharem, porque está lá na frente, né? A página de hoje, a página nova de hoje está lá. Para te falar a verdade, é a 10ª página. Se você contar, é a página 10, tá bom? O fleumático. As pessoas de mais fácil convivência são os fleumáticos. A natureza calma e sossegada torna essas pessoas benquistas por todos, tá? A agudeza de espírito e o senso de humor fazem de sua presença um prazer. Os fleumáticos, eles se enquadram muito bem no título do Senhor Simpatia. Ele é calmo, acessível, agradável e trabalha bem em equipe. Ele é eficiente, conservador, digno de confiança. Ele é totalmente o oposto do sanguíneo. Ele é espirituoso, ele sempre tem a mente voltada para o lado prático das coisas. É aqui que a coisa começa a pegar, porque ele não pensa muito em sentimento, o negócio dele é praticidade. Vamos resolver essa situação, resolve isso aí. Por ser um tanto introvertido, seus defeitos, tanto quanto as suas qualidades, não são tão perceptíveis como dos outros temperamentos mais expressivos. Olhe para mim, o fleumático, ele é uma pessoa meio enigmática. Ele não tem muito sentimento. Deus fez a pessoa assim. Às vezes você quer forçar a pessoa a ser mais, você tem que ser. Bom, Deus fez ele com a capacidade, o temperamento que tem a capacidade mais baixa de expressar emoções, tanto raiva quanto alegria, tanto mágoa quanto tristeza quanto alegria. É o fleumático.
O fleumático, enquanto o sanguíneo, a onda de sentimento dele é assim, a do fleumático é assim, ó, é assim, é assim, é tranquila. Então você não conhece o fleumático, você não sabe direito quem ele é. E se ele não falar, aí que você não sabe mesmo. Só Deus para revelar. Eles são bons diplomatas, eles são pacificadores por natureza. Muitos são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Quando motivados externamente, eles podem se tornar líderes muito capazes. Se você conseguir motivar um fleumático, terá uma pessoa constante e fiel na rotina. Tipo assim, se ele entrar numa situação com você, ele é rotineiro. Sabe aquela pessoa que consegue bater o relógio e naquela hora, o fleumático, ele não tem problema de seguir rotina. Ó, você levanta às 9, faz isso às 10, às meio-dia você faz isso. Ele vai fazer isso com prazer. O sanguíneo não aguenta rotina. Ele não se prende em rotina. Ele odeia rotina. Mas o fleumático foi feito para isso. Ele é tranquilo. Agora, as fraquezas existem, né? E a maior delas é a falta de motivação. O fleumático chega até a ser displicente em relação ao trabalho e tende a ser intransigente, pão duro e indeciso. Nem todos, hein? Tem capacidade de olhar a vida como mero espectador, evitando a todo custo envolver-se com as coisas. Sabe aquela pessoa tranquilona, tranquilona? O sanguíneo está arrancando os cabelos. Enquanto o sanguíneo está arrancando os cabelos e o melancólico está sofrendo, porque o sofredor é o melancólico, o fleumático está na dele. Ele está tranquilo, fala, não sei porque vocês estão tão apavorados com a vida. Vê se tem necessidade disso. É ou não é? É isso que o fleumático fala para você quando ele vê você tão cheio de emoções. O fleumático, ele tem a capacidade de olhar a vida como mero espectador, sem se envolver com as coisas. A indolência resume o lado negativo desse temperamento. Podem se tornar tão lentos e letárgicos que parecem andar como lesmas. Agora presta atenção, é uma preguiça não do corpo, viu? Mas é da mente. A mente do fleumático, ele processa as coisas devagar. É um computador que não esquenta, mas também ele processa devagar. Ele realiza a tarefa, mas se você tem que ter paciência para andar no passo do fleumático. Olha como tinha várias pessoas fleumáticas na Bíblia: Noé, Samuel, profeta Daniel, Filipe, Tiago, Abraão. Tem mais, mas esses aqui por enquanto. Um dos traços mais admiráveis dos fleumáticos é o seu amor à paz. Eles tendem a demonstrar serenidade e calma, transmitindo tais sentimentos aos que os rodeiam. Seu desejo de paz e harmonia pode ser maior do que possuir bens pessoais. Exemplo de Abraão, ele preferiu perder os bens do que continuar com o conflito entre os seus pastores e Ló. Lembra disso? Por isso que ele disse para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não quero. Eu quero é paz, meu irmão. Eu quero é paz. Se ele escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Lózinho foi muito esperto, escolheu as campinas. Abraão, eu prefiro perder talvez um pasto verde, mas eu quero é tranquilidade. Esse é o fleumático. Ele é uma pessoa leal. De todos os temperamentos, o fleumático é o que melhor suporta pressão, devido à sua natureza. Olhe para mim, vocês sabem que eu passei uma experiência bem forte de depressão. Isso é tendência do melancólico. Depressão é tendência, já natural, já nasce com essa tendência. Você tem que lutar contra isso. Casado com uma fleumática. E eu perguntei para o Senhor por que eu sofria tanto, e a menina não estava nem aí. E aí o Senhor, você não sabe que ela é fleumática, não? Ela é fleumática, ela suporta pressão sem sofrer. Os sanguíneos, com frequência, correm na direção errada. Os melancólicos se despedaçam sob pressão. Mas os coléricos e os fleumáticos se erguem em ocasiões de dificuldade. Os dois temperamentos que são considerados frios é o fleumático e o colérico. O colérico, quanto mais você persegue ele, mais audacioso ele se torna. Você quer fazer uma pessoa passar por cima de dificuldades, um colérico, é só você botar um obstáculo na frente dele. Você não desafie um colérico, senão você vai ter problema.
Porque quanto mais você desafiar ele, mais ele... Por quê? Ele não vê aquilo como dificuldade. E o fleumático é a mesma coisa. É um temperamento que, enquanto os outros estão se despedaçando, o fleumático está ali, ó, tranquilo, analisando a situação para saber como vai resolver aquilo. É uma bênção, né? É uma bênção. Uma das surpresas comportamentais no estudo da natureza humana é a reação calma e eficiente do fleumático em tempos de crise. Assim agiu Abraão quando Ló foi levado preso de Sodoma. Ele juntou os 318 servos da sua casa e resgatou o seu sobrinho. Abraão não entrou em desespero, não arrancou os cabelos da cabeça, não foi fazer 21 dias de jejum. Ele simplesmente pegou os 318 homens, vamos lá, trouxe Ló de volta, resolveu a situação. O fleumático é uma pessoa prática, por isso que ele é um bom líder. O livro, Os 5 Temperamentos, ele diz que o fleumático dá o melhor pastor. Pastor melancólico é problemático, é difícil, sofre. Mas o fleumático pastor é aquele pastor que ele não se preocupa com nada. A igreja está caindo os pedaços, ele está rindo, ele está tranquilo, ele está... Sabe aquela pessoa que não sofre? É o fleumático. Os fleumáticos geralmente são os mais consistentes na prática do dízimo. Os sanguíneos sempre fazem novos votos de fidelidade. Oh, meu Deus, parei de pagar de novo, vou voltar. Os melancólicos temem que não possam viver com o restante de suas rendas. Oh, meu Deus, será que eu vou conseguir viver sem esse dízimo? Eles relutam em dar o dízimo. Os coléricos ficam adiando, dá o dízimo, adiando. Nunca contribuem. Os fleumáticos são constantes, porque eles não estão preocupados. São os mais dispostos a obedecer quando eles entendem um princípio. Fraquezas, cauteloso, preocupado com tudo. Esse é um dos seus problemas mais constantes. Ele tem dificuldade de confiar no Senhor. São relutantes. Abraão relutou deixar Ur dos Caldeus, um lugar desenvolvido, para ir a um lugar que ele não conhecia. É porque eu e você não sabemos como que era Ur dos Caldeus. Era uma cidade a mais bem desenvolvida da época de Abraão. Deus chega para ele e fala assim: larga aí a sua Nova York aí e vai lá para o sertão do Mato Grosso. Ai, Jesus, como é que eu vou largar isso aqui? Então, o fleumático, ele tem medo de coisas novas, e por isso que Abraão, ele relutou. Ele também é uma pessoa passiva. Sua inclinação natural para a paz envolve uma tendência à passividade. Uma pessoa tão passiva que ele se torna passivo, né? Lento. Muitos fleumáticos são dominados pelas esposas. Vemos Abraão atendendo às sugestões de Sara para ter o filho com Agar, e a Bíblia diz: Abraão atendeu à voz de Sara, sua mulher. Quer dizer, não resolve a situação, fleumático, então a mulher vai dar a direção e ele obedece. Uma das lições que os fleumáticos, amantes da paz, você sabe por que ele obedece? Porque se for para ter conflito, ele prefere fazer o que você quer. É só isso. Não é que ele é um banana, que ele não quer, é que ele quer paz. É isso que você quer? Então tá bom, ele não quer. Ele quer ter paz. Uma das lições que os fleumáticos amantes da paz precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Quando se consegue manter a paz por meios legítimos, é admirável. Mas caso se resolva transigir nos princípios, sempre haverá um preço a pagar. Muitos fleumáticos, com o fim de manter a paz dentro de casa, têm se deixado dominar pela esposa. Entretanto, será impossível manter um ambiente de genuína espiritualidade no lar se o marido não desempenhar efetivamente o seu papel que lhe cabe como cabeça da casa. Agora, olha isso aqui. Jovens que crescem em lares dominados por mulheres são emocionalmente incapazes de enfrentar a sociedade. A maior parte do domínio feminino poderia ter sido evitada se o jovem marido tivesse assumido o seu papel em obediência à vontade de Deus. Os ressentimentos dos fleumáticos dominados pela esposa se acumulam em proporção direta à perda da sua autoridade. É do tipo assim: ela manda, ela exige, e ele, para ter paz, abre mão do governo da casa.
Aí, talvez alguém aqui foi criado numa casa assim, em que a mulher, ela mandava. Seu pai era um anjo. Um anjo que não queria briga, que não queria conflito, então deixava ela fazer o que queria. E aí você cresceu num lar com um modelo errado, porque quem resolvia as coisas na sua casa era sua mãe. E aí você acha que é a mulher que tem que resolver as coisas. Agora, estou falando das mulheres, mas e os homens que viram o papai lá tão tranquilo, e você assim também? Meu pai era tranquilo. Então você copiou um modelo fleumático, você copiou um modelo que pode te prejudicar, porque os filhos precisam ver o exercício da autoridade. Uma das coisas do fleumático é que ele é temeroso, é quase impossível exagerar os efeitos negativos e destrutivos do medo. Dos 5 temperamentos, o menos disposto ao medo é o colérico. Não tem medo do colérico, não tem medo de nada. A minha irmã colérica, ela falou isso para mim: eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. É uma pessoa realmente capaz assim, de realizar coisas incríveis. Mas o fleumático, ele tem uma grande dose de medo, tá? Sara, o que aconteceu com a... Vamos voltar aqui. O sanguíneo, apesar de suas bravatadas, tem insegurança e temor que ocasionalmente o perturbam. Mas tanto o melancólico quanto o fleumático possuem doses generosas de medo e muitos temores íntimos. A única cura real para esta predisposição é o poder sobrenatural de Deus. O melancólico, ele tem muito medo, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo das pessoas não compreender ele. Gente, misericórdia, como eu sofri nessa vida. Porque eu tinha medo de falar com as meninas quando eu era jovem. Às vezes eu sabia que tinha uma menina que estava assim, querendo que eu chegasse perto para falar com ela. Eu já sabia, mas eu tinha medo demais. O melancólico que sofre, ele tem medo de começar as coisas. Deus já mandou começar a empresa, ele não sei se vai dar certo, eu não sei. E ele imagina 1000 coisas na cabeça. Então, o medo, ele está com alguns temperamentos, e o fleumático é um desses. Olha, por 2 vezes, Abraão foi covarde. Quando ele fugiu para o Egito na fome, sem a ordem de Deus, e ele pede para sua esposa dizer que é sua irmã. Lembra disso? E ela foi levada para a casa de Faraó. A coisa se repete anos mais tarde, 2 vezes, e agora com o rei filisteu Abimeleque. Ele teve medo de morrer por causa de uma esposa bonita. Ele é calculista, ele é temeroso, ele é desconfiado, pretensioso, desmotivado, faz com que as pessoas se envolvam emocionalmente com ela, sem ela se envolver. Ele evita responsabilidades para não se envolver social e emocionalmente. Sua paciência pode se tornar destrutiva para ele e para os demais, chegando a ser alguém que não presta atenção e a quem é pouco as coisas lhe importam. Ele não tem muitos relacionamentos íntimos. Por quê? Ele só se deixa conhecer no que lhe parece necessário. Então, se ele for ganhar com alguma coisa, você saber alguma coisa dele, ele deixa você saber. Mas se ele não for ganhar nada, deixa eu falar por quê? Eu vou falar de mim para você. Está enganado. A vida familiar com fleumático pode ser muito difícil, porque ele é movido por propósito e não por emoções. Agora, só um pouquinho, enquanto a gente cavalga por essa caminhada dos temperamentos das pessoas. Alguém aqui falou comigo: pastor, eu queria orar para Deus me dar a pessoa com o temperamento certo. Fala, deixa eu te falar, essa escolha Deus não nos dá. Você se apaixona por uma pessoa, a última coisa que está na sua cabeça é o temperamento dela. Você vai descobrir isso anos depois. E aí... Agora, tem gente balançando a cabeça. E deixa eu dizer algo para vocês. Você tem que lembrar que o casamento, o casamento não é essa escolinha do pastor Daniel aqui. Isso aqui não é nada. O casamento é a escola de Deus. O que ele não conseguiu te ensinar até o dia que você casou. Ele falou assim: parabéns ao primeiro ano de escola. Vou te ensinar como que eu fiz as pessoas. Vou te ensinar a tolerar aquilo que você nunca quis tolerar. Eu vou te ensinar a perdoar como você nunca imaginou que precisaria perdoar. Vou te ensinar a ser paciente, vou te ensinar a chorar na minha presença, vou te ensinar. E eu digo para você, não tem como você fugir dessa escola.
Tem, se você decidir que é melhor ficar sozinho o resto da sua vida. Porque é uma opção. Você não é necessariamente obrigado a ser casado, mas você não vai ter alguém do seu lado. Você não vai morrer com alguém te ajudando, você não vai ter filhos. Vale a pena tolerar o temperamento contrário de alguém ao seu temperamento. Vale a pena ajustar o seu temperamento. Vale a pena caminhar nessa caminhada, porque Deus propôs isso para nós. Não foi o pastor que te casou, não foi ninguém, não foi nem você. O Senhor propôs essa... Deixa eu falar para você, você pode pensar que uma pessoa, um casal com o mesmo temperamento não tem problema. Mas deixa eu te falar de um casal que eles não tinham o mesmo temperamento, mas eles tinham a mesma linguagem de amor, que era serviço. Em outras palavras, eu gostaria muito que você fizesse isso para mim. Você nunca faz, você nunca faz. Só que ela tinha um monte de coisa que ela cobrava dele também. Você nunca faz isso para mim, você nunca faz isso, você nunca faz isso. E ele, você nunca faz isso, você nunca faz isso, você nunca faz isso. A linguagem dos dois era a mesma e os dois estavam querendo se separar. Porque as cobranças que eles faziam um do outro eram tão grandes e nenhum dos dois entendiam que eles tinham a mesma linguagem, que era serviço. Você me ama quando você faz algo para mim. Aí o conselheiro resolveu isso fazendo o seguinte: faça a sua lista. O que você quer que ela faça? Faça a sua lista. O que você quer que ele faça? Pronto, resolveu o problema. Cada um começou a fazer para o outro o que o outro esperava que ele fizesse. Então, deixa-me dizer, nem quando você tem o mesmo temperamento, vai facilitar a sua vida. Deus não vai livrar você de aprender. O ministério confere o dom do pastorado ao fleumático. O fleumático é um pastor melhor do que um colérico. Imagina um pastor colérico, misericórdia, ele mata as ovelhas. Ele mata, porque ele é colérico. Como que você não consegue ler a Bíblia? Que história é essa, meu Deus do céu? Você não consegue orar? Oh, mas que é isso? Ele não entende, ele entendeu? O pastor melancólico fica com raiva, fica chateado. Eu estou magoado com você não consegue nem vir na igreja. O fleumático não está nem aí, o fleumático é aquele pastor que... Então, assim, o dom do pastorado para o fleumático é uma bênção. Entendeu? Nas bem-aventuranças, o fleumático é os pacificadores, que eles são chamados filhos de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus fez o fleumático com essa lerdeza, com essa falta de muitas emoções, mas olha como Deus usa um fleumático. Deus usa um fleumático numa situação de pressão, como Ele não conseguiria usar um melancólico. Ele não conseguiria usar um sanguíneo, porque o sanguíneo arrancaria os cabelos. Mas o fleumático entra naquela situação com diplomacia, fala com todo mundo, resolve, porque ele não tem emoções para ser pressionado. Veja que Deus está se expressando a si mesmo em cada temperamento. O atributo dele é a paz, e a linguagem de amor geralmente é tempo de qualidade, mas não quer dizer que é uma lei. Você pode ser um fleumático, cuja linguagem de amor é uma outra coisa. Lá em casa, minha fleumática é serviço. Se eu descer na cozinha, você já sabe o que acontece. Faz isso para mim. Que bom que você está aqui. Hoje mesmo eu já fiz um monte de coisa na cozinha, porque eu decidi passar por lá. Demônios que podem explorar o lado fraco, a indiferença, a insensibilidade, frieza, falta de atenção, desconfiança, justificativa, controle, manipulação, medo, indecisão. Um fleumático tem que orar contra esses espíritos, se arrepender dessas tendências. Reconhecer e consagrar ao Senhor. Consagre a sua paz. Consagre toda essa tendência de apaziguar situações. Consagre a sua liderança, sua fidelidade na rotina, sua capacidade de ser agradável e se relacionar com todos os temperamentos. Consagre isso ao Senhor se você é um fleumático. E confesse ao Senhor os pecados que é possível ter: indiferença, você ignorar coisas, ignorar pessoas, ignorar situações, ignorar conflitos. Fleumático ignora conflitos. Insensibilidade, frieza, etc, etc. Algum fleumático por aqui, além da minha esposa?
Glória a Deus. Parabéns para os fleumáticos. Parabéns e uma salva de palmas para eles. Agora, você que é casada com fleumático, você já sabe o que Deus fez. Olha, eu não vou falar, porque quem é casado com fleumático tem que orar para Deus te fazer entender como é o seu cônjuge. E essa é uma palavra que nós vamos dar no final. Mas agora vamos aí para o melancólico. Ai, Jesus. Oh, glória. O Deus melancólico é o Deus de Gênesis 1. Ele é o Criador. Por quê? O melancólico é o idealizador. É aquela pessoa que imagina. Ele é solitário, mas ele é o cara que faz a planta na cabeça. Tá? Ele é o mais rico de todos os temperamentos. Rico intelectualmente falando. Em geral, ele possui uma mente privilegiada e uma tremenda capacidade de expressar toda a gama de emoções. Então, o melancólico é assim. Ele não só tem uma grande imaginação, mas ele tem uma grande extensão de sentimentos. Então, ele pode sentir uma profunda depressão que um fleumático jamais vai sentir, mas ele pode desfrutar de coisas numa profunda alegria que um fleumático jamais vai sentir também. Então, assim, o melancólico ele tem que ter muito cuidado, porque o diabo sabe puxar ele, não para cima, sempre para baixo. O maior perigo está em se entregar a pensamentos negativos que exageram suas tendências pessimistas. O melancólico tem uma tendência pessimista. Tá? Alguns dos maiores gênios do mundo foram melancólicos superdotados, que desperdiçaram seus talentos em crise de angústia profunda, tornando-se apáticos e pouco produtivos. Em outras palavras, a pessoa tinha um talento tremendo, mas não conseguiu gerenciar suas emoções e ficou afundado no sofrimento. Isso jamais deveria ocorrer a um cristão, porque ele tem dentro de si uma fonte de poder que transforma seus pensamentos negativos em positivos. Então, o melancólico é uma pessoa que ele tem que andar em comunhão com Deus assim, nas emoções. Ele tem que vigiar as emoções. Tá? Uma norma muito simples que ajudará o cristão melancólico é a de avaliar o mérito de todo pensamento negativo e as imagens negativas que se formam naturalmente na sua mente. Gente, o melancólico, igual eu falei, o diabo não precisa falar com ele mesmo fala: estou indo para o inferno, vou morrer. Vai dar tudo errado, e já viu tudo na cabeça, porque ele imagina. O Deus criador, o Deus melancólico, é o Deus que imaginou o universo, ele criou na cabeça, e quando ele criou, ele fez. O melancólico, ele faz a mesma coisa, ele constrói uma situação, sem falar nada com ninguém. A mulher está olhando para ele, a mulher não sabe que ele já construiu um negócio aqui na cabeça, que só ele sabe, e o pior é que ele quer que o outro pense a mesma coisa que ele está pensando. Como se é só ele que está pensando? Então assim, o melancólico, porque ele tem uma criatividade muito grande na cabeça, ele precisa entender que nem todo mundo está pensando o que ele está pensando. Isso é um engano, Pessoas melancólicas na Bíblia: Moisés, Jacó, os mais problemáticos, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. Eu não sei o que Daniel está fazendo aqui, porque lá no outro diz que ele é fleumático. Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista, João e Tomé. Quer dizer, muita gente melancólica, né? Os pontos fortes: esse temperamento de todos é o mais talentoso. Ele é perfeccionista por natureza, muito sensível e apreciador das belas artes. Analítico, é o cara que se conhece, ele sabe se observar. É a pessoa que é muito introspectiva, entendeu? Ele presta atenção nas coisas, ele é muito observador. Ele é abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido e raras vezes se impõe. Os grandes artistas, compositores, filósofos, pessoas que gostam de pensar, né? Inventores, teóricos do mundo, foram, na sua maioria, melancólicos. Vamos ver Moisés como melancólico. A habilidade de Moisés em conduzir pelo deserto, está 3 milhões aí, mas geralmente é 2 milhões de pessoas.
Mas ele não era só o condutor, ele era juiz daquele povo, ele era profeta, ele era mediador. Moisés tinha uma capacidade intelectual incrível para poder fazer isso. Isso reflete uma natureza excepcionalmente bem dotada. Defrontamos-nos com um homem de imenso talento, um dos maiores homens da história. A lealdade de Moisés. Moisés defendeu o seu povo perante Deus em muitas ocasiões, até mesmo quando o próprio Deus queria destruir o povo. Essa capacidade do melancólico é o seguinte: ele não se envolve facilmente com as coisas, mas naquilo que ele se envolve, ele é leal, ele entrega o coração. Um melancólico, ele não se envolve com a cabeça, ele se envolve com o coração. Ele não diz sim igual o sanguíneo, eu vou, não. O melancólico, ele pensa, analisa, faz as contas, começa a se empolgar, aí ele vai. Então, assim, quando o melancólico vai, ele vai de verdade. Você pode ir com ele. Perfeccionista. Deus deu os meticulosos detalhes da lei cerimonial. Gente, já leu lá o livro de Levítico, aqueles livros, o Êxodo, os detalhes administrativos e sacerdotal, cerimonial, as instruções e as medidas exatas para a construção do tabernáculo. Deus deu isso para Moisés com facilidade. Moisés recebeu. Agora, por que Deus não escolheu um Pedro para dar isso para ele? Ele não ia nem lembrar. Como é que Deus ia dar uma lista de detalhes para uma pessoa que... Você está entendendo o que eu estou falando? Deus escolhe as pessoas certas para fazer as tarefas certas. Sabe, ele deu as medidas exatas. Moisés lembrava, e o capítulo 40 de Êxodo fala que Moisés ungiu todas as peças do tabernáculo, ele montou o tabernáculo. Em outras palavras, deixa eu ver se fizeram do jeito que Deus me mostrou mesmo. Ele é perfeccionista, ele checou os detalhes, ele ungiu, e tão perfeito ficou o tabernáculo, que no primeiro sacrifício a glória de Deus desceu no tabernáculo. Eles não acenderam o fogo, o próprio Deus acendeu, porque Deus faz um melancólico para fazer as coisas do jeito que Deus quer. Jorge é um melancólico. Ele fez o frame dessa parede aqui, e ele falou para mim: pastor, não ficou do jeito que eu queria. Não ficou porque eu planejei fazer do jeito perfeito, era o jeito que eu queria, e eles não fizeram do jeito que eu queria. Esse é o melancólico. Deus fez ele para acertar as coisas. Um sanguíneo fala: tá bom isso aí. Isso aí tá show demais. Entendeu? Você está entendendo? Deus precisa do melancólico. Está entendendo? Olha aqui, ó, fraquezas: egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Gente, eu já fui chamado de tudo que vocês possam imaginar. Eu já fui chamado de orgulhoso, não fala com a gente. Caramba, as pessoas, quando elas não entendem o seu temperamento, elas botam um rótulo em você. Você não é um cara falador, você não é uma pessoa que gosta de... Então elas põem um rótulo em você, porque você não é do jeito que elas querem. Eu espero que você não esteja fazendo isso com o seu cônjuge. Porque Deus quer que a gente aprenda aqui a considerar que Ele fez a pessoa assim. É uma pessoa muito analítica, está sempre analisando os demais. Sofre uma luta intensa, constante, entre o que pensa e o que sente. Tendente à tristeza e à depressão. Tem a tendência negativa a baixa autoestima. Por isso que ele precisa ficar ouvindo alguém falar: foi bom o que você fez. Não, foi bom, não ficou bom. Foi bom mesmo? Tem certeza? Você gostou mesmo? Ele quer ter certeza que o que ele fez é bom. Ele tem uma insegurança sabe? Ele tem mudanças rápidas de humor. Ele pode ofender-se facilmente e se deprimir com os próprios pensamentos. Mas ele também pode se automotivar sozinho. É incrível a capacidade que Deus colocou no melancólico. Ele começa a pensar, começa a se deprimir. O que você tem? Estou mal. De repente ele está feliz. O que você tem? O que te deu? Sozinho ele arrumou uma alegria. Sozinho ele arrumou uma alegria. Porque ele começa a pensar em coisas boas, e aí ele se motiva. Essa é a capacidade intelectual do melancólico. Ele pode ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Experimenta muitas flutuações de humor e pode confundir os outros ao seu redor. Eu fiz muito isso.
Eu tocava numa bandinha na igreja desde 14 anos de idade. Mas 14 anos de idade, você não tem controle do seu temperamento, você não tem controle das suas emoções. Tem dia que eu chegava lá alegre, beijando todo mundo, tem dia que eu chegava lá com raiva, eu chegava lá moado, e a pessoa, e aí, como é que... Não, as pessoas não entendem que você tem essas flutuações de humor. Sentimento de inferioridade. Muitas vezes seus talentos ficam negligenciados, olha aqui, devido a um excessivo sentimento de inferioridade. Como perfeccionistas, é raro se satisfazerem com suas realizações, como com as dos outros. Por isso que o melancólico pode ser uma pessoa crítica. Para ele nada está bom. Nada está bom. Entendeu? Porque seus altos padrões de perfeição são difíceis de atingir. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho da minha história, porque eu tive que aprender com Deus a parar de ser tão chato. Misericórdia, eu era chato demais. Irmão, vou falar para você. Eu regia coral desde 17 anos de idade. Veja só, eu já tinha aquela musicalidade, músico, melancólico. Caramba, você é uma pessoa sensível. O pessoal dava uma nota desafinada, eu já sabia quem era. Eu sabia que 50 pessoas cantando, eu sabia quem está cantando desafinado. Eu sabia. E tipo assim, eu era uma pessoa chata, porque eu não suportava o erro. Eu tive que... Você sabe que Deus, ele trabalhou no meu temperamento, regendo coral, pois Ele me ensinou... Ele me ensinou, deixa a pessoa cantar desafinado. Mas está ofendendo a minha sensibilidade. I don't care, deixa ele cantar. Ele está aqui para cantar. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você é melancólico, você tem que deixar Deus trabalhar em você. Porque nem tudo vai sair do seu jeito, companheiro. Deus te deu perfeccionismo. Deus sabe que você sabe o que é perfeito. Deus sabe. Mas Deus sabe que precisa te dar uma... Claro, por favor. Por favor, fala aqui. Eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro uma vez que o senhor me achou no coral lá em Everett. eu tinha 19 anos. Eu tinha acabado de chegar na América, aí a Janaína me chamou para fazer parte do coral, e eu sei que não sirvo para cantar. E aí eu fui. E aí teve uma hora lá que eu empolguei, soltei a voz, aí o pastor falou, rapaz, tem um negócio errado ali. Aí eu pensei assim, eu sei que eu estou errado, eu vou mais devagar. Aí, para ajudar, ele separou em 5 em 5. Eu falei, vai me achar mesmo. Aí eu cantei baixinho. Aí, verdade, cantei baixinho. Aí ele falou, irmão, porque tem pouco tempo que não vai dar tempo para o irmão ensaiar muito, vai dar tempo para o irmão aprender. O irmão que a gente quer que o irmão vai, mas o irmão só mexe a boca. Verdade, de verdade. Misericórdia. Vou dar um conselho aqui. Se você é melancólico, não faça um coral na igreja, por favor. Não faça um coral na igreja. Faça um coral lá no teatro, que é só profissional, porque senão vai ferir a sua sensibilidade. Ó, a gente está rindo, obrigado, Hélito, por essa experiência, mas vocês não têm ideia o tanto que eu já sofri nesse grupo de louvor. Com certeza, se vocês precisarem falar, tem um microfone aqui, tá? Vocês podem falar. Mas deixa eu dizer para vocês, vocês não têm ideia como eu já sofri aqui no grupo de louvor. Porque eu estou tocando aqui, você acha que eu estou ouvindo só meu instrumento? Eu estou ouvindo todo mundo. Eu estou ouvindo todo mundo. Essa capacidade intelectual é que o melancólico que Deus deu para ele, entendeu? Então ele sofre muito. Pode ser Moisés, olha só, disse para Deus que não tinha nenhum talento, que não sabia falar e que Faraó não ia ouvi-lo, nem o povo, que não sabia falar em público, que era pesado de línguas, e que Deus escolhera a pessoa errada. Que cara difícil de lidar. Você já viu na Bíblia a expressão de que Deus irou-se com Moisés? Eu queria perguntar a algum melancólico aqui, você já deixou Deus irado? Porque para o próprio Deus ficar irado, é porque você não é fácil. Olha o tanto de desculpa que ele deu para Deus. Por isso Moisés forçou Deus a enviar Arão com ele. E Arão só prejudicou Moisés. Preste atenção que as tendências do temperamento podem atrapalhar você.
se você não deixar o Espírito Santo trabalhar nelas. Moisés não precisava de Arão, mas Deus foi obrigado a mandar o Arão. Pessoas na Bíblia com esse temperamento: Elias, Moisés, Daniel, não sei o que Daniel está fazendo de novo aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Nas bem-aventuranças, o melancólico é o puro de coração que verão a Deus. Deixa eu te falar sobre isso. Um melancólico, ele sabe quando você está chateado com ele. Para começar, ele imagina que todo mundo está chateado com ele, já imagina isso. Isso aí ele já imagina sem você falar. Todo mundo está chateado comigo. Isso aí ele já imagina. Mas qualquer mudança no seu relacionamento com o melancólico, ele já sabe, ele anota na hora. Fulano está chateado comigo. E aí, a questão da pureza de coração é que ele percebe quando o relacionamento está bom. E quando tem qualquer dificuldade no relacionamento, ele sabe. Essa é a pureza de coração, entendeu? O amor do melancólico é a verdade, o atributo básico é a verdade. Se você não for verdadeiro com o melancólico, você não tem a admiração dele, a atenção dele. Porque ele sabe quando você não está sendo honesto, entendeu? Ele conhece o seu coração, os seus sentimentos. Linguagem de amor, palavras de afirmação, geralmente porque o melancólico ele precisa ouvir. Fala se ficou bom o que eu fiz, fala se ficou bom, ficou bom mesmo? Ficou bom? Então ele precisa ouvir. Demônios que podem atuar: solidão, depressão, tristeza, isolamento, medo, inferioridade, ofensa, egoísmo, vingança, idealismo, perfeccionismo, superioridade, orgulho, fantasia. Irmão, é muito demônio. É muito demônio que persegue o melancólico. Se você é um melancólico, você tem um grande talento, você tem um grande dom, mas você vai ser perseguido. É muito espírito que vai te perseguir, para tentar usar o que você tem do lado negativo. Eu confesso para vocês hoje aqui, que vários desses demônios, eu tive que lutar com eles a minha vida toda, porque eles se aproveitam do temperamento. O melancólico precisa consagrar a Deus esse talento, essa imaginação, essa sensibilidade e esse idealismo. Deixa eu falar sobre o idealismo. Olhem para mim, todas as pessoas que estão aqui, não importa qual é o seu temperamento. Estou falando do melancólico agora, mas tudo que você tem no seu temperamento tem que ser dedicado ao Senhor. Eu dediquei o idealismo ao Senhor. Eu começo a fazer uma coisa, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. E eu meio que acabei com isso. Acabei assim, não que acabei completamente com isso. Mas sabe quando você entrega uma coisa para Deus? É isso que você precisa fazer. Sabe quando você tem uma coisa positiva em você? Idealismo é uma coisa positiva, mas pode se tornar uma escravidão em você. Então você tem que entregar aquilo ao Senhor. Eu gosto da coisa bem feita, mas se não sair, eu não vou morrer por isso. Eu não vou sofrer porque não saiu do jeito que deveria. Eu confesso para vocês, Wellington, eu aprendi a fazer o coral com o pessoal cantando de qualquer jeito. Se você vai pastorear, você não pode querer que as pessoas sejam crentes perfeitos. E eu queria que elas fossem. Você tem que chegar no culto na hora. Você não pode... E isso tem uma fundo de verdade, mas alguma elasticidade tem que haver nesse temperamento. Se Deus trabalhou nele, esse idealismo, esse perfeccionismo, tem que ser quebrado diante do Senhor. Ofereça ao Senhor essa sensibilidade, essa capacidade de observação. Ofereça a sua criatividade ao Senhor. Um dos versículos que o melancólico tem que orar o tempo todo é: eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu levo a minha imaginação cativa ao Senhor Jesus. Se você é um melancólico, você tem que estar orando isso o tempo todo. Eu digo para vocês, eu estou aqui hoje com 55 anos, consegui me observar hoje, consigo me ver dessa maneira hoje, mais madura, mas se eu for deitar na cama hoje, eu vou ter os mesmos problemas. Eu continuo lutando com o meu temperamento. Até morrer, o seu temperamento é o mesmo. Você vai lutar com as mesmas lutas. Eu estou cansado de deitar na minha cama e começar a orar na minha cabeça. Porque na hora que deita, começa a vir
começa a imaginação, eu falei, não, agora eu vou dormir, em nome de Jesus, fica debaixo do sangue aí, toda imaginação eu santifico ao Senhor. Por isso que eu aprendi a orar na minha cabeça, eu aprendi a santificar a minha cabeça ao Senhor, eu aprendi a santificar os meus dons ao Senhor. Então, melancólico, faça isso. Eu quero perguntar, quem se une ao meu clube hoje à noite? Eita, olha o tanto de gente talentosa que tem aí, gente de talento e sensível. Uma salva de palmas para os nossos melancólicos. Por causa do nosso horário, eu não tenho tempo eu tenho que seguir para o próximo assunto. Então agora nós queremos falar da primeira linguagem de amor. São 5 linguagens de amor. Vamos recapitular? Palavras de afirmação, qualidade de tempo, dar e receber presentes, serviço e toque físico. Hoje nós queremos falar de pelo menos 2 linguagens de amor. Vamos começar com a primeira, que é palavras de afirmação. Geralmente é a característica do temperamento melancólico. Gente, essa lição que eu vou falar agora, ela serve para todas as pessoas. Um elogio, isso aqui são palavras de Mark Twain, que é um grande escritor. Ele disse: um bom elogio pode me manter vivo por 2 meses. Presta atenção no poder dessas palavras. Muitos casais nunca aprenderam o tremendo poder de uma afirmação verbal mútua. Isso é, elogios verbais, palavras de afirmação são poderosos comunicadores de amor. Agora, como que são essas palavras de afirmação? Eu quero colocar aqui pelo menos 4 coisas. Elas são palavras de elogio, elas são palavras de encorajamento, elas são palavras bondosas e elas são palavras humildes. Elogio, uma coisa simples, gente, um elogio. Encontre uma coisa boa para elogiar. Pelo amor de Deus, irmão, acha. Porque o defeito está na cara. Misericórdia. Chega de falar do defeito. Mas, por favor, procura uma coisa para elogiar. Você ficou tão elegante com esse terno. Se eu for perguntar para os maridos aqui, quando você ouviu isso? Alguém vai dizer, no século passado, pastor. Você está muito bem com esse vestido. Mas se eu for perguntar para algumas mulheres, ela vai dizer, pastor, eu nunca ouvi isso. Ninguém faz essas batatas melhor que você. Querido, muito obrigado por ter lavado a louça para mim esta noite. Querido, muito obrigado por pagar as contas, por pagar mais um dia da faxineira esta semana. Quero que saiba que eu estou muito grata. Obrigada por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso e eu quero que você saiba que realmente sou grata. Muito obrigado por ter feito um jantar tão gostoso. Pare um minutinho, por favor. Não adianta a gente falar essas coisas aqui e não tomar a decisão de praticar. Eu queria perguntar, no último encontro, nós lançamos o desafio. Você fez alguma coisa boa naquela semana para o seu cônjuge? Não me responda para mim. Por favor, procure alguma coisa boa para falar da sua esposa. Se o seu marido é um melancólico, ele tá assim, igual um beduíno solto no deserto, esperando um copo de água para escutar uma coisa boa. Porque as coisas ruins ele já tem decorado, que você fala. Se a sua esposa é uma melancólica, pelo amor de Deus, fala alguma coisa boa para a bichinha. Faz a bichinha se sentir feliz, por favor. Palavras de encorajamento. Encorajamento requer empatia, que nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva do nosso cônjuge. Procure saber o que é importante para ele e para ela. Por exemplo, se o marido ou a esposa fala assim, eu estou pensando em fazer um novo curso nesse verão. Aí então você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras, algo do tipo, se você for fazer aquele curso, será um sucesso. Essa é uma das coisas que eu gosto em você. Quando você coloca a cabeça numa coisa, dá um jeito de fazê-lo. Se isso é realmente o que você deseja, eu farei o que eu puder para ajudá-lo. E não se preocupe com o preço, pois daremos um jeito em relação ao dinheiro. Só um minutinho. Todas as pessoas casadas aqui,
sabem de alguma coisa que o seu cônjuge gostaria de ser ou fazer. A minha pergunta é: alguma vez você já encorajou essa pessoa nisso? Ou você é indiferente aos sonhos dela? Deixa eu dizer, irmãos, honestamente. Diga comigo assim: estamos aqui como cristãos. Então, eu posso, de certa forma, corrigir a igreja, eu posso, de certa forma, repreender a igreja, eu posso, de certa forma, pastorear vocês nesse momento. Eu quero dizer que, se você sabe que o seu cônjuge quer fazer alguma coisa e você nunca deu uma palavra de encorajamento àquela pessoa naquela direção, você está pecando. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu não estou falando para você realizar o sonho da pessoa, só estou falando para você encorajar ela. É isso mesmo, meu amor, vai fazer isso, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e você vai conseguir. Agora, tem marido que ignora o que a mulher vai fazer. Aliás, ele não só ignora, ele tem raiva. Ele fala: você não vai conseguir, você não dá para isso. Você é burra, você não nasceu para fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Quem vai cuidar do nosso filho? Misericórdia, dá vontade de matar esse homem. Eu ir lá e matar ele. Porque você mata os sonhos das pessoas. Você, em vez de encorajar, você está casado com essa pessoa para encorajá-lo, não é para tirar a coragem da coitadinha. Por favor. O marido fala para a mulher: meu amor, eu estou pensando em fazer uma coisa. Você não sabe fazer nada, você não consegue nem, como é que você vai conseguir fazer aquilo? Ela mata ele. Gente, pelo amor de Deus. Suas palavras podem dar ao seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás do seu sonho. Podem fazê-lo desistir daquilo que ele sempre sonhou. Qual cônjuge é você? O que faz ele desistir do sonho, diz que ele não consegue, atrapalha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem, ele pode ter todos os amigos dele encorajando ele. Mas se a mulher é a pessoa que desencoraja ele, não adianta todos os amigos encorajar. Agora, por outro lado, se todos os amigos dele são contra ele, mas ele tem uma mulher dentro de casa que é a favor dele, eu digo para você: esse homem passa por cima de qualquer coisa, porque ele tem uma esposa que acredita nele. E a mulher é a mesma coisa, tá? Ela quer saber se você é a pessoa que vai encorajá-la. Então, o objetivo do amor não é você conseguir algo que você deseja, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem você ama. No entanto, é fato de que quando recebemos elogios, nos dispomos mais a retribuir a gentileza recebida. Talvez palavras de afirmação não seja a sua primeira linguagem, pode ser que para você seja necessário um grande esforço para falar essa língua, mas isso será especialmente difícil se você tem um padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, eu posso afirmar-lhe que o seu esforço será recompensado. Teve uma esposa que ela falou para o marido que ela gostaria de ser uma editora, ela gostaria de escrever um livro. E ele começou a encorajá-la. 14 anos depois, ela tinha vários livros publicados. Quem fez isso? Não foi só ela. Foi o marido que estava do lado dela. Palavras bondosas. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz diz outra. Deixa eu te mostrar, deixa eu te dar um exemplo. Eu não já te falei que eu te amo? Peraí. Você me ama mesmo? Eu não já te falei que eu te amo? Chega, já. Peraí. Que eu te amo é esse, que eu não entendi nada do que você falou. Eu entendi as palavras, mas o tom de voz não é bondoso. Palavras bondosas é o tom. A psicologia fala que as pessoas, elas entendem, acho que é 7% do que você fala, do conteúdo das palavras, e 35% do tom de voz. E 55% são os gestos físicos. Então, tipo assim, a sua expressão corporal e o tom da voz comunica muito mais forte do que o que você está falando. A mesma palavra dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim de condenação. Faça uma lista de palavras ou frases de bondade,
que você possa dizer ao seu cônjuge num tom amoroso. Lembre-se, o tom é 35% mais importante do que o conteúdo. Que expresse a sua boa vontade para com ele ou com ela. Deixa eu dizer que se você não fizer isso, propositalmente, nas horas de crise e de pressão, você vai terminar falando palavras ruins. Não seja surpreendido por um momento ruim. Cultive palavras boas nos momentos bons. Palavras humildes. O amor, ele faz solicitações, não imposições. Você não vai limpar essa casa? Não, pelo amor de Deus, toda vez que eu chego aqui, essa casa está suja. Isso não é um pedido, isso é um... Amor, você vai poder limpar a casa hoje? É diferente. Palavras humildes é quando você percebe que tudo está no tom de voz. Você pode pedir a mesma coisa do seu cônjuge num tom. Quando eu dou ordens ao meu cônjuge, eu me torno pai dele ou a mãe dele. E ele se torna filho, porque quem era que dava ordem para nós a vida inteira? Menino, pelo amor de Deus, menino, faz isso. Você já fez aqui, menino, você não faz nada. Gente, tem esposa que é mãe, ela não é esposa, ela só sabe ser mãe. Ela é a mãe desse homem. E ele, misericórdia, só se sente mesmo um menino. Porque o jeito que ela trata ele não é de um homem, ela trata ele como um menino. Esposas, vocês precisam ter cuidado, porque isso é muito comum. Você não faz pedidos carinhosos, geralmente, às vezes você faz demandas. Maridos, nós também corremos o mesmo risco. Ela não é nossa filha, para a gente dar ordens para ela, como se ela fosse um capacho, como se ela fosse... Ela é a nossa companheira, a nossa amada, a nossa namorada, a nossa esposa. Ela não é nossa filha, você não é o pai dela, você é o esposo. Então, as palavras têm que ser humildes. Exemplos aqui, ó. Querida, aquela torta de maçã deliciosa que você faz, será que você poderia fazer essa semana? Eu amo aquela sobremesa. Não diga isso aqui. Desde que nosso filho nasceu, você nunca mais fez aquela torta de maçã. Pelo jeito, vou ficar sem comê-la por mais uns 18 anos. Você está dizendo a mesma coisa de outro jeito. Ou esse exemplo aqui. Será que poderia limpar a calha esse final de semana, querido? Não diga assim, se você não der um jeito de limpar essa calha, ela vai acabar despencando do telhado. Já existem brotos de árvore nela se espalhando por todos os lados. E, geralmente, as mulheres, quando elas falam, elas já estão irritadas, então é mais fácil falar mandando do que falar com carinho. Quando alguém faz um pedido ao seu cônjuge, ele afirma as habilidades dele, faz entender que ele ou ela possui o que ele pode fazer, que é significativo e valioso, mas quando dá ordens, torna-se um tirano. Eu queria fazer uma pausa aqui. Nós estamos aprendendo sobre comunicar, nós não entramos na aula de comunicação ainda, nós vamos entrar depois do intervalo, mas nós já estamos falando de comunicação. Eu quero que você pense nos seus filhos, por favor, pense nas crianças agora. O tom de voz que eu ouço as mães falando com os filhos, dá pena das crianças. Eu queria que você se lembrasse, por favor, quando você era criança, você gostava daquilo? Devia gostar, porque você faz do mesmo jeito. O jeito que sua mãe brigava com você, o jeito que ela, misericórdia, só olhar para a gente e tal, não sei o quê. Tem gente que parece que admira esse tipo horrível de comunicação. Gente, a criança é uma coisa sensível. A criança, ela percebe o que você faz no tom de voz, ela observa você, ela recebe as impressões dos seus sentimentos. Gente, a forma que a gente fala com uma criança, a gente está falando de cônjuges aqui, mas eu gostaria que a gente prestasse atenção em nossas crianças. Elogie o seu cônjuge na frente dos outros. Gente, a pior coisa que pode ter para um marido ou para uma esposa é você estar no local público e a pessoa está falando mal do seu próprio esposo ou da sua própria esposa para alguém. Ah, lá em casa ela é... Gente, pelo amor de Deus, eu digo de coração, pelo amor de Deus, elogie o seu cônjuge em público. Porque Deus colocou essa pessoa do nosso lado para a gente afirmar o que tem de bom nela. A roupa a gente lava lá em casa, só nós dois.
Quando você for o alvo do elogio, certifique-se de repartir o crédito com seu cônjuge. Isso é muito bonito. Sabe, uma esposa fala, meu marido é essa pessoa maravilhosa que ele é. E aí ele fala, não, eu só sou assim por causa de você. Retribuiu. Né? Então, assim, eu estou pregando Bíblia de um jeito diferente hoje, só isso. Há muitas outras formas de dizer palavras de afirmação, entre elas escrevê-las. Sabe o bilhetinho? Quem amava o bilhetinho quando era solteiro? Gente, aquilo é fantástico. Sabe quando o marido vai viajar e ela coloca um bilhetinho lá no meio das roupas, quando ele abre no hotel, tá aquele... Tem pais que fazem isso na lancheira da criança quando ele vai para a escola. Isso é uma ótima ideia. Palavras de afirmação no lanchinho da criança quando ela vai para a escola. Escreva as palavras de afirmação. E escrever é tão fantástico que você vai guardar aquilo como memória. Já imaginou o seu filho mostrando para você um bilhetinho quando ele estiver casado? Olha aqui como a minha mãe me apreciava, como ela me encorajava com palavras de afirmação. Gente, essas palavras ficam escritas na memória pela eternidade. Assim como uma palavra dura fica lá, a palavra de afirmação também fica. Quem é que tem a linguagem de amor, de palavra de afirmação, além de mim aqui? Então fala coisa boa para nós, tá? Please. Agora, por favor, vamos falar coisas boas para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem essa linguagem. É ou não é verdade? Quem aqui que não quer ouvir palavras de afirmação? Não tem ninguém. Quem aqui quer ouvir palavras de crítica? Não tem ninguém. Segunda, qualidade de tempo. Certa esposa disse assim: como marido, o Bill é um bom provedor, mas ele não gasta tempo comigo. De que me serve essa casa, esse carro, essas coisas, se nós não curtimos nada juntos? O que ela desejava? Ela queria ter um tempo de qualidade com seu marido. Ela queria que ele focalizasse nela a sua atenção, que ele dedicasse mais tempo e eles pudessem realizar algumas atividades juntos. Quando eu digo qualidade de tempo, eu desejo afirmar que você deve dedicar a alguém sua inteira atenção sem dividi-la. Dar um passeio juntos, só os dois. Andar juntos, comer fora, um olhar nos olhos do outro e conversar. Quando me sento no sofá com a minha esposa e dedico 20 minutos da minha inteira atenção e ela faz o mesmo por mim, nós concedemos um ao outro 20 minutos da nossa existência. Nunca mais teremos aquele tempo novamente, mas nós entregamos ali parte de nossas vidas um ao outro. Esse é um poderoso comunicador emocional. Tempo. Tempo. Eu falei para vocês que, quando eu era criança, meu pai me levava para trabalhar e ele queria pagar a gente, ele pagava a gente, ele dava dinheiro para a gente. E eu me lembro de uma vez específica que eu não queria receber o dinheiro, porque eu não queria que ele me pagasse com dinheiro. Dentro de mim, eu queria que ele conversasse comigo. Eu queria que ele me desse atenção. Eu queria que ele me desse isso aqui, qualidade de tempo. Mas eu pergunto para vocês, qual dos nossos pais naquela época sabia do que eu estou falando? Qual dos nossos pais imaginava isso? Nunca, jamais passou na cabeça deles. Entendeu? Mas os nossos filhos, talvez eles estão querendo isso também, qualidade de tempo. Uma pergunta aqui: o que o seu cônjuge reclama que gostaria de realizar sozinho com você e seus filhos e nunca fez? Aquela viagem, aquela vacation, só os dois, ou, I don't know, o que ela pede para você esses anos todos que você não tem dinheiro para fazer, não tem tempo para fazer, sabe, às vezes o cônjuge está falando que a linguagem dele é qualidade de tempo. Eu preciso de um tempo só com você. Eu vou falar para vocês, uma pessoa que a linguagem de amor dela, uma delas, uma das mais primordiais, é a qualidade de tempo. Deus. Ah, se você tivesse um tempo comigo. Ah, se você desligasse esse celular, essa televisão, se você esquecesse um pouco esse seu trabalho e você tirasse um tempo só para falar comigo. É disso que eu estou falando, gente. Qualidade de tempo. O que é a oração? A oração no quarto, sozinha, só com Deus. Deus quer que você deixe a esposa, os filhos, seu trabalho, seu celular.
Porque tem gente que gosta de orar dirigindo o carro, né? Ó Deus, o negócio é o seguinte, eu vou conversar com você aqui, mas é no volante. Deus, não tem como você... Sabe como? Tem gente que ora o dia inteiro, mas dividindo Deus com tudo. E Deus, não, eu queria qualidade de tempo. Eu queria isso aqui, ó. Estar juntos. O aspecto central disso é estar sempre juntos. Não quero dizer simplesmente proximidade. Duas pessoas podem estar sentadas na mesma sala, elas estão próximas, mas elas não estão necessariamente juntas. O estar junto tem a ver com focalizar a atenção. Há maridos e esposas achando que gastam tempo juntos, mas na verdade eles apenas vivem próximos. Você pode passar o dia inteiro com a sua esposa e não dar atenção para ela. Aliás, nós podemos passar o dia com os nossos filhos e não dar atenção para eles. É a mesma coisa. A Rebeca lá em casa, uma das linguagens dela é qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Então, o que acontece? Eu tenho o privilégio de ter as refeições com meus filhos todos os dias, muitos de vocês não podem ter. Então, tipo assim, a Rebeca não podia reclamar disso, certo? Eu tenho café com ela todo dia, eu janto com ela todo dia, eu estou em casa todo dia. Eu vivo com a família, entendeu? Mas ela reclama da gente não fazer um negócio só com ela. Isso é qualidade de tempo, não é ficar só perto da pessoa. É você tirar um tempo só para ela. Outra coisa, conversa de qualidade. Gente, tem casal que só conversa se vai chover ou se não vai, né? Se está frio ou se... Porque a conversa não tem qualidade, né? É bem diferente da palavra de afirmação, porque nós focalizamos o que afirmamos, ao passo que a conversa de qualidade focaliza o que nós ouvimos. Se eu externo meu amor por você através da qualidade de tempo, nós gastamos tempo juntos, significa que esse propósito estará em fazer você vir à tona, ouvir atentamente o que você pretende dizer. Eu farei perguntas, não por obrigação, mas com o desejo genuíno de entender seus pensamentos e sentimentos e desejos. Muitos de nós somos treinados a analisar problemas a fim de dar-lhes soluções. Nós esquecemos que o casamento é um relacionamento, não é um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Eu vou explicar o que esse marido aqui descobriu. A mulher estava com um problema no trabalho e ela era líder de chefe de uma seção e ela chegava para ele e falava, fulano, eu estou com um problema no trabalho. Aí ele chamava ela e falava assim, ó, esse problema se resolve assim. Você chama a fulana, você fala isso e isso. Você chama o outro fulano, você fala isso e isso. Você chama o outro fulano e fala isso. Aí tá bom. 2 dias depois, a mulher de novo. Amor, aquele problema está lá. Aí ele fala, ó, você chama aquela pessoa e fala isso. Você chama esse e fala isso. Você chama eles e fala isso. Semana depois, 2 semanas depois, ele, amor, eu não estou aguentando mais aquele problema. Mas não já te falei o que fazer? Porque você não faz o que eu já te falei. Eu já te falei que você tem que falar isso com esse, esse com esse, esse com esse. Por que você não faz o que eu te falei? Do tipo assim, ela não está procurando uma solução. Ela está procurando atenção, valorização pelo problema que ela está passando. Todo homem gosta de dar solução para o problema. E aí o que acontece? O que ele descobriu? Ele disse isso aqui. Como eu fui idiota. Agora eu percebo que quando ela falava sobre suas lutas no trabalho, ela não desejava meus conselhos. Ela queria solidariedade. Ela desejava que eu a ouvisse, que eu lhe desse atenção, que eu dissesse que eu entendia a dor, a pressão e a tensão pelas quais ela passava. Ela queria ouvir que eu a amava e estava ao seu lado. Ela não desejava conselhos, porém na minha compreensão, mas eu jamais tentei entendê-la. Aqui, gente, aqui está o pecado principal. Eu estou escutando você, mas eu não estou te entendendo e nem estou querendo te entender, eu estou querendo te dar uma resposta. Então fala logo o que você está falando, porque eu já tenho algo para te falar. Eu não estou querendo te entender. Nós vamos falar isso na segunda parte da aula. Comunicação não é você ser entendido. Em primeiro lugar, é você entender o que o outro está falando. Eu estava muito afastado dela ao conceder-lhe apenas meus conselhos. Que louco fui eu. Agora ela foi embora. Por que a gente não percebe essas coisas quando nós estamos passando por elas? Eu estava completamente cego para o que acontecia. Só agora percebo
que eu falhei com ela. Em outras palavras, esse marido perdeu essa esposa, ela foi embora de casa, porque, ele não sabia escutar. Então aqui vai a deixa, escute o sentimento. Gente, só gente interessada consegue fazer isso. Escutar o sentimento. Quando alguém está falando um problema, uma situação, pergunte a você mesmo o tipo de emoção que o seu cônjuge sente nesse momento. Quando achar que descobriu, confirme. Então, você está se sentindo triste? Por que você está triste? Você está empolgada com isso? Então, por quê? Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, senho franzido, expressão nos olhos, fornecem pistas do que o seu cônjuge sente. Algumas vezes a linguagem verbal diz uma coisa, enquanto a corporal diz outra. Alguém aqui alguma vez já assistiu alguma parte daquele seriado chamado Lie to Me? Só um? Vocês têm que assistir Lie to Me. Lie to Me é um psicólogo que eles pegam os criminosos e eles levam numa sala e ele começa a filmar a entrevista, só para analisar a expressão corporal. Olha, gente, está provado que quando você está mentindo, geralmente você olha para um certo lado. Os seus olhos, quando ele te faz uma pergunta e você não sabe o que responder, você fica procurando uma memória. Quando você está com medo, você franze, você morde os lábios. Então, as expressões físicas, elas revelam as emoções das pessoas. E sabe qual é o problema de nós casados? Nós temos um mistério para desvendar. Essa pessoa que está do meu lado. Às vezes nem ela desvendou o mistério dela. E eu tenho que desvendar. Se eu quiser viver uma vida melhor, se eu quiser um pouquinho mais de felicidade, de alegria, eu tenho que desvendar essa pessoa ao ponto de ajudar ela a desvendar a si mesma. Isso é que é marido. Eita! Vocês não trouxeram Bíblia não, né? Então eu vou ler para vocês Provérbios capítulo 20, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Sabe, compreender as pessoas é o desafio que Deus deu no casamento. Provérbios 20, verso 5 diz assim: como águas profundas é o propósito no coração do homem, mas o homem inteligente o descobrirá. Querido, querida, Deus deu essa pessoa misteriosa para viver do seu lado. Eu não sei quantos anos você ficou solteiro. Eu não sei quantos anos você está casado. Mas é suposto que a gente passa a maior parte da nossa vida com o nosso cônjuge do que com nossos pais. Se você não assistiu hoje na televisão, passou o enterro do príncipe Philip, o esposo da querida rainha da Inglaterra, 73 anos de casado. Ele estava com 99, o que significa que ele viveu apenas 26 anos como solteiro. A maior parte da vida dele foi com aquela companheira. Gente, a proposta da vida para nós não foi viver com nossos pais, nem mesmo conhecer os nossos pais. A Bíblia manda obedecer, a Bíblia manda honrar, mas esse negócio de descobrir o mistério da outra pessoa é no casamento. É no casamento que você tem uma personalidade para admirar. Não para ficar irritado, não para... É para descobrir o temperamento. Fala, puxa, Deus fez você assim. Caramba, então Deus fez você assim. Então tá, então é isso, né? Então vamos ter que trabalhar, porque Deus fez você assim, né? Então agora já era, exatamente. Vamos seguir adiante. Caramba, então você é assim mesmo? Sou, minha linguagem é essa. Ou você fala, ou nós não vamos falar nada, porque não vai ter comunicação, porque a minha linguagem é essa. E meu temperamento é esse.
ou você resolve lidar com ele, ou você, porque eu não vou mudar. Gente, como águas profundas, Deus está dizendo assim, olha o que Deus está dizendo, não é qualquer pessoa superficial. Quem são pessoas superficiais? Pessoas que não gostam de pensar, pessoas que têm dificuldade de observar, pessoas que não gostam de ler, eu não vou nem entrar por aqui, pessoas que não gostam de estudar, pessoas que são superficiais. Se você é superficial, você vai andar de canoa em cima da água. Você nunca vai pegar um submarino e descer na profundeza, porque o propósito no coração do homem é como águas profundas. Ou você desce lá de submarino, ou você não vai saber o que tem lá. Uma pessoa é um oceano, e Deus deu um oceano para você aprender a navegar. Eu queria perguntar, como é que vai a navegação aí, hein? Como que vai essa navegação desse submarino? Você está lá nas águas da superfície, não sabe nada dessa mulher, você já está há 20 anos com ela e não conhece ela. Você tem que, dive. Sabe o que quer dizer dive? É quando o capitão do submarino fala, vamos descer. Como águas profundas, é o propósito, é o desejo, é a emoção, é o sonho, é a personalidade no coração do homem. Mas o homem inteligente, e homem aqui não quer dizer homem. O ser humano inteligente o descobrirá. Alguém diz assim, Senhor, me dá um submarino. E me dá máscara de oxigênio também, porque eu vou ter que descer no profundo. Gente, a personalidade humana é isso, e Deus, Ele quer nos ajudar. Aprenda a falar. Uma conversa de qualidade requer não somente ouvir, mas disposição de você se expor, tá? Quando uma esposa diz assim, gostaria tanto que meu marido conversasse comigo, eu nunca sei o que ele pensa ou ele sente. Ela está clamando por intimidade, ela quer sentir-se próxima do esposo, mas como se sentir próximo de alguém que você não conhece? Para que ela se sinta amada, o marido precisa aprender a se expor. Nós adultos, ao atingirmos a maturidade, aprendemos a negar nossos sentimentos. Nós deixamos de ter contato com o nosso lado emocional. Eu peço encarecidamente aos homens, por favor, pelo amor de Deus, fala de você. Eu não estou falando falar do patrão, falar do trabalho, do carro que quebrou. Eu estou falando de você, amado, do que você sente. Como é que foi o dia? Foi bom. Como é que foi no trabalho? Normal. E como é que foi aquele almoço lá? Foi bom, foi tudo. Gente, homem não fala. Eu não queria ser mulher, misericórdia. Porque você não conhece um homem. Homem não gosta de falar sobre si, nem todos, né? Nem todos, mas eu estou falando assim, na maioria, você não conversa. Agora, tem mulher assim também, a bichinha não fala. Ela não abre a boca. O homem está tentando entender, meu Deus, quem é essa criatura que está do meu lado? Eu não sei quem é. Porque mesmo que ele faz pergunta, ela responde do mesmo jeito. Tá bom. O que você está sentindo? Nada. Gente, vocês estão entendendo? A gente tem que aprender a se expor. Fale de você. Eu tenho 10 minutos ali, eu vou terminar aqui. Eu tive uma pessoa que eu pensei que era meu amigo. Eu estou falando assim porque amigos são pessoas que abrem o coração para você. Às vezes você está convivendo com uma pessoa, você pensa que ela é teu amigo. A pessoa fala de tudo. E crente, meu irmão, é a obra de Deus, porque Deus e o Espírito Santo, e a palavra, e não sei o quê. O cara nunca fala dele. Cuidado com a pessoa que nunca fala sobre si. Ela está dizendo, você não vai me conhecer, eu não falo de mim, eu não me conheço, eu não deixo você entrar. E tipo assim, eu já sou o contrário. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar para não falar demais de mim. Eu me exponho demais, já é um outro lado errado, que a gente precisa ter cuidado, de se expor demais. Talvez tenha alguém aqui que tenha essa mesma tendência que eu. Você quer que a pessoa te conheça, você quer que ela entenda você fala do seu sentimento, você se expõe, você fica nu diante dela. Honestamente, eu tenho muito sonho nu.
Eu estando nu, e eu entendo o que que é. Eu entendo o que que é. É eu me desnudando diante das pessoas, é eu falando de mim, eu me exponho, eu deixo as pessoas me conhecerem. Eu não tenho medo das pessoas me conhecerem. Mas se você não se desnudar, pelo menos para o seu cônjuge, por favor, abra aquele momento de conversa para falar de você. Porque às vezes o casal vai conversar e fala, mas nosso filho está com problema, né? Mas a casa não pagou. Mas o cara não veio consertar a garagem. Espera aí. Fale de você. Agora, gente, eu estou falando isso aqui, é fácil para mim falar. Mas quando você só ouviu na vida, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, agora eu chego aqui e falo, fala você. Como é que você quer que eu falo? A vida inteira eu só ouvi, cala a boca, o que você fala não é importante, o que você tem para dizer não é importante. Então como é que eu falo agora? Eu jurei na minha vida que eu não falava mais. Então pronto. Na segunda aula, nós vamos descobrir sobre o que facilita uma pessoa abrir a boca. Se você quer que alguém fale, você tem que fazer algumas coisas antes para que ela possa falar. Terminando aqui, gente. Quando a conversa é só do lado esquerdo do cérebro, todo mundo aqui sabe que o lado direito do cérebro, os cérebros são dois, o cérebro é uma massa cinzenta com dois lados. Tem o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. E o lado direito, ele controla, ele responde pelas ações intuitivas, pelas ações das emoções. O lado esquerdo é o lado racional, é o lado que controla as respostas racionais da pessoa. E quando você é uma pessoa que conversa só com o lado esquerdo do cérebro, você é aquela pessoa que faz assim, mas você falou que era carne vermelha. Sabe quando aquelas pessoas pegam a palavra exata que o outro falou e fica brigando em cima do exato que ele falou e não consegue ler nas entrelinhas porque não usa o lado direito do cérebro? Quando você falar, se é palavras de afirmação, se é essa conversa, esse tempo de qualidade que você está conversando, a esposa pergunta ao marido, como você se sentiu em relação ao seu amigo Mark? Aí ele responde, eu acho que ele está errado, ele deveria ter feito assim e assim. Ela perguntou como você se sentiu. Ele não consegue falar com o lado direito do cérebro. Ele só analisa, ele só fala com o lado esquerdo. Note que ele não expressa seus sentimentos, simplesmente manifesta seus pensamentos. Talvez ele tenha motivo para sentir-se triste, com raiva ou desapontado. No entanto, ele vive há tanto tempo no nível do raciocínio, que é o lado esquerdo, que nem ao menos reconhece a existência dos seus sentimentos. Vou falar para vocês. No gabinete, eu converso com todo tipo de pessoas. Todo tipo. Homem, mulher, vivendo bem, vivendo mal, todo tipo. Eu me lembro especificamente de uma jovem que eu fui conversar. Jovem que eu falo, ela era solteira, mas mais de 30 e poucos anos. E o Senhor mandou eu fazer uma pergunta para ela, e a pergunta era, quem é você? Ela falou, eu sou professora de canto, eu faço isso, eu falo aquilo. Eu falei, não, o Senhor não falou o que você faz. Quem é você? Eu sou a filha do fulano, eu sou... Gente, por mais de meia hora, eu fazendo a mesma pergunta, quem é você? E a pessoa não conseguia chegar em lugar nenhum sobre como ela se via, quem ela era. Pela desconexão que a gente tem com as nossas próprias emoções, nós somos ensinados a não reconhecer o que a gente sente. Fomos ensinados a não expressar o que a gente sente. Então, você não sabe mais o que você sente. Por isso que quando a esposa pergunta, e aí, como é que você está? Tá bom. Espera aí. Tá bom? Não, como é que você sentiu lá na festa? Estava tudo bem. Na verdade, ele sentiu um monte de coisa que ele nem lembra, porque ele aprendeu a ignorar o que ele sente. E as mulheres fazem a mesma coisa. Aprenda a observar e reconhecer o que você sente. Emoções em si não são coisas certas ou erradas, elas são simplesmente reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Cada evento da nossa vida gera emoções, gera pensamentos, desejos e também ações.
A esse processo nós chamamos de autorrevelação. Uma palavra importante é observar. Antes de observar qualquer outra pessoa, observe você. Mas não só observe, valorize o que você sente. Por exemplo, por que eu sinto incomodado quando certa coisa acontece? Você faz essa pergunta para você? Por que eu não gosto disso? Você só sabe que você não gosta, mas você não sabe por quê. Você nunca perguntou o que tem em você que faz você se irritar tanto com isso, isso te faz mal. Existe algo em você, ou é algo que Deus fez, ou é uma constituição emocional sua, ou é algo que está errado, mas você precisa aprender a lidar com o que você sente. Por que isso te deixa feliz? Eu queria tanto, isso aqui é o que me empolga, isso aqui é o que... Você já perguntou por quê? Será que é um chamado de Deus para você? Será que é uma parte da sua alma? Será que é o temperamento? Você não sabe por quê. Porque você não aprendeu a observar você. Agora, presta atenção. Antes da gente compreender outra pessoa, a gente tem que compreender a gente. Então, você não sabe o que você sente. Você não se analisa. Você não vai compreender a outra pessoa. 1 minuto para o café. E a última palavra é atividade de qualidade. E aqui, sair os dois juntos, a ênfase não está no que se faz, porque você pode decidir no porquê decidir realizar isso, atividade de qualidade pode ser plantar um jardim juntos, ler a Bíblia juntos, colecionar antiguidades, ouvir música juntos, fazer piqueniques, caminhar, lavar o carro juntos durante o verão, qualquer coisa que dê prazer ao casal. Isso vai ser qualidade de tempo. Alguém aqui tem essa linguagem de amor? Qualidade de tempo. Não é presente, não é palavras, é qualidade de tempo. Deus abençoe você. E que o seu cônjuge lembre que você levantou a mão. Porque você precisa lembrar que você tem qualidade de tempo. Gente, uma oração rapidinho para a gente tomar o café. Pai, obrigado, não só por nos reunir hoje e por nos dar aquele café ali, mas obrigado por nos construir da forma como Tu nos construíste, por nos fazer pessoas diferentes, nos dá um temperamento, nos dá uma linguagem de amor e nos dá esse desafio de viver com uma pessoa totalmente diferente de nós e compreendê-la e amá-la, encorajá-la, ouvi-la. Deus, obrigado pelo casamento. Deus, obrigado pelo desafio do casamento. Eu abençoo cada casal que está aqui, cada solteiro que está aqui. Eu abençoo com a habilidade, Senhor, de entender essa pessoa que o Senhor tem para a vida dele. Muito obrigado, Senhor, pela nossa aula. Que Teu Espírito nos ajude a praticar, Senhor, estas coisas, em nome de Jesus. Bless you. Thank you.